Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Como a TV de Bruno Henrique conseguiu reverter pênalti todos os jogos, a multa de 100 mil. O atacante apenas multado pelo STJT está liberado para jogar. É isso aí, um grande reforço, não sendo reforço, mas mostra ali, desde isso falei, não tinha nada a pegar nele ali, porque não foi ele que buscou o irmão, não foi ele que chegou pro irmão dele, ó, joga lá que eu vou tomar cartão amarelo contra o Santos. O irmão dele, numa conversa informal, perguntou quando ele se tomaria o terceiro cartão amarelo. Ele falou, e logo em seguida o irmão falou, vou fazer uma aposta nisso. E acabou ele tomando cartão lá no finalzinho do jogo. Eu acho que, sim, como eu falei, a intenção dele foi nenhuma de fazer isso e tentar fazer uma tempestade. Diferente do Vitor Roque, que foi ele que postou a postagem do tigre comendo viado lá, representando ele e o São Paulo. Então ali sim caracteriza a pessoa mal intencionada. O tempo todo eu não vi Bruno Henrique intencionado na questão desse negócio de aposta. Então, eu acho corretíssimo não pegar nada, mas ainda vai ter que pagar 100 mil. Nem é o valor do prêmio, acho que o que ganhou ali por causa do cartão amarelo, mas são coisas assim que tem que colocar um pouquinho de humanidade nessa questão. O tempo todo eu vi ele como inocente, como eu falei, foi o irmão dele que procurou ele, então ele acabou levando essa culpa desnecessária que arrastou pelo ano todo, e toda vez que o Flamengo era um jogo importante se lembrava dessa votação aí, desse julgamento. Então ficou o ano todo a cabeça dele sendo mexida ali, ele que teve que se adaptar a uma nova posição, sair da lateral esquerda, da ponta esquerda e ir como 9. Então você vê a confusão mental que ficou na cabeça dele, ele podendo ser culpado de algo que ele não teve, teve inocência, no caso, assim, inocência mental a responder uma pergunta perguntado pelo irmão. Então, graças a Deus, Deus fez justiça e ele vai poder jogar, principalmente a final contra o São Paulo. Vamos para outra notícia do Flamengo, do portal GE. BAP explica ideia de fetos ao sintético. Tropicalizaram para economizar. Presidente começa de gestão feita pelo Flamengo em carta aberta. É isso aí, acho que tem que ser investido, acho que os clubes têm esse poder de investir com um gramado bom. Eu acho, além disso, colocar aí uma opinião particular minha, que a CBF tinha que fazer um trabalho não com os grandes clubes, mas com clubes da série B, C e D. Principalmente para a série C colocar ali. A D acho que ainda tem uma boa fatia de dinheiro por causa de transmissão, por outras questões da CBF. Mas da série C ali, pegar aqueles clubes, tentar reestruturar, tá aí uma ilha que conseguiu fazer reestrutura, fazer o seu centro de treinamento, fazer um estádio bom de jogar, com um gramado bom, e tá aí na quarta posição do Campeonato Brasileiro, venceu o Palmeiras no último jogo, que é o líder até então, ainda por questão de vitória, e mostra que um clube estruturado, um clube bem montado, consegue ir longe. Então eu creio que a CBF tem que fazer esse trabalho, essa Libra, essa questão dos clubes aí se unir, tinha que forçar isso, times pequenos se reestruturar, isso aí não passa só da CBF, mas de toda a federação locais que tem de cada estado, investir nos clubes pequenos para fazer uma boa estrutura.
talento a gente tem, craque para se revela aos montes, mas o que realmente falta é uma estrutura. E a questão do sintético, eu concordo com a ideia dele, que o Brasil cabe sim a grama natural, não precisa colocar sintético. Questão mesmo de investir, e questão de show, essas coisas, tiver outros estádios. O Brasil sediou a Copa do Mundo há anos atrás, mostra que dá para construir bons estádios, reconstruir estádios, como foi o caso do Maracanã, destruiu praticamente, reformar ele todo. Então tá assim, com investimento, com a ajuda das federações e da CBF, fazer esse projeto de reestruturação das praças esportivas, assim melhor falando, dos estádios, ter cobrar dos clubes esse novo estádio, gramado bom. Acho que tá certinho, tem que lutar para isso mesmo. Vamos para mais notícia. Futebol feminino do Rio convive com amadorismo há menos de 2 anos da Copa do Mundo 2027. A competição registrou WO, time com 8 jogadores e uniforme entregue com atraso. Essa questão aí pode ser, acho que as federações têm que comprar essas brigas, isso aí não cabe muito aos clubes. O Flamengo retirou o grande investimento que investiu no futebol, porque entendeu que ainda não consolidou como um esporte com a sua torcida. Primeiro você tem que fazer um trabalho de conquistar torcedor. Após conquistar torcedor, você começa a investir no esporte. Eu acho que o futebol feminino tem que ter um trabalho com as mulheres e tal. Eu tô gostando muito de ver nas torcidas organizadas muita mulher ali representando o clube com um tambor, fazendo na plateeta, das organizadas, e trazer esse público feminino para admirar e gostar do futebol feminino. Acho que é um processo que tem que seguir, é qual o basquete que eu andei falando, tem que fazer um trabalho de marketing. Vejo pessoas que gostam do Flamengo e de basquete, isso aí é pesquisando, descobrir e ali promover essa interação, de trazer esses torcedores para assistir e acompanhar o basquete do Flamengo. Normalmente as notícias que eu recebo do basquete já está transmitindo do jogo. Você tem que pesquisar muito a fundo para saber quando tem jogo. Isso aí é trabalho. Quando as informações começam a sair com mais facilidade, você fica mais bem informado e começa a acompanhar melhor cada esporte amador entre aspas, para se acompanhar e ali conquistar o seu público específico. Mas falta isso, o futebol já está consagrado, já tem a paixão nacional, mas esses outros esportes, sem ser o futebol masculino, o futebol feminino, basquete, vôlei, handball, futsal, precisa ser um trabalho bem mais específico para conseguir trazer torcedor e ali vai ser uma renda. E precisa montar uma diretoria específica para isso. Já os outros clubes precisam muito do fortalecimento das federações, cargos, o maior órgão que é a CBF, investir para que o futebol brasileiro cresça. Então também somente da federação para que consiga isso. Os clubes têm suas despesas, não pode ficar ajudando os outros, mas você tem um órgão chamado Federação de cada estado e a CBF para fazer esse trabalho específico de fortalecer tanto o futebol feminino como o futebol de nível mais baixo. Os níveis mais altos, Série A e Série B, praticamente consegue se manter sem ajuda de nenhuma verba do nível de CBF das federações. Os clubes pequenos precisam sim de um dinheiro da federação, como eu falei,
pegando o exemplo de uma ilha aí, está na quarta posição, de uma estrutura. O Atlético Paranaense também, quando fez esse caminho, ele conseguiu também chegar na primeira divisão e se consolidar como uma equipe grande do futebol nacional. Vamos para mais notícias. Flamengo freta avião e estrangeiro convocados chega ao Rio na tarde do clássico com o Flu. A logística é feita para ter Carrascal, Prata, Vina, Varela e Arrascaeta, mas não há garantia de utilização no jogo. O máximo que o Flamengo pode fazer é deixar eles no banco, entrando no segundo tempo. O que vai ser determinante, que eu posso dizer, a grande final do Flamengo não é ainda lá dia 29, é amanhã, quando o Sport é uma grande final, e se o time vencer bem, mostrar uma equipe bem equilibrada, taticamente, o Flamengo entra forte para jogar ali terça-feira com esses reforços que pode chegar na tarde do clássico contra o Fluminense, que ajudaria demais o Flamengo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, é isso aí. Sobre a questão lá que a presidente do Palmeiras vai trazer os jogadores de outros clubes, os dois jogadores da seleção brasileira que estão na Europa lá fazendo os seus amistosos, Danilo e Alexandre, pode ser bem substituído. Danilo tem o Léo Ortiz, que está se preparando. Vamos ver sábado com o João Vitor. Se ele mandar bem, pode substituir. E o Flamengo não tem pressa de trazer o Danilo de volta. E o Alexandre tem o Ayrton Lucas, que são praticamente o mesmo nível de futebol. Então o Flamengo não precisa ficar pedindo favor a presidente do Palmeiras para trazer jogador para o jogo. Vamos lá para mais duas notícias do Flamengo para encerrar. Diego Ribas, ex-Fla, faz surpresa em escola como cair. Altinha desmascara ídolo, ex-atleta surpreende alunos em ação realizada justamente com a Colubi. É isso aí, acho que é muito, muito interessante essa ação do Diego Ribas. Mostra humildade, é um cara que sempre foi correto, mostra que ele tem humildade e aquele negócio de se abaixar para se levantar, os humilhados serão exaltados. Ele repaixa ali, faz um trabalho ali e ali é reconhecido com as carotadas, ali ele é elevado como um ídolo. É muito bonita essa ação nesse olhar contexto de se abaixar para se elevar. Então, parabéns pela ação, mostra que todo mundo é igual perante a Deus e mostra que um ídolo é ídolo aonde, não importa onde esteja. Vamos para a última notícia, que é a mais interessante para mim. Quem vai jogar amanhã? Vamos para o título. Com 11 desfalques, Felipe Luiz faz calar o Flamengo contra o Sport. Fez essas opções. O treinador tem 7 jogadores convocados e 3 fora e ainda com dúvida para a partida desse sábado. Vamos ver a provável escalação segundo o portal GE. Cadê? Possível time Flamengo: Rossi, Royal, Léo Pereira, João Victor, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz ou Saul, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique, Alucian ou Juninho. Ele pode para mim testar o time com 3 volantes, com De La Cruz e Saul, que eu acho que encaixaria bem. Você teria a força do Flamengo pelas pontas, com o Samuel Lino e o Luiz Araújo, 2 velocistas partindo 1 contra 1. E Bruno Henrique ali, usando a velocidade também do Bruno Henrique. Você tem 3 volantes ali, protegendo a cabeça da área ali, fechando a linha de marcação. E 3 jogadores velocistas para você usar bem a bola no contra-ataque. Uma opção de jogo que para mim faleria para ele levar até para Lima num possível segundo tempo, onde o Flamengo tenha que fechar e sair no contra-ataque. Eu testaria essa escalação por causa disso, pensando no jogo contra o Palmeiras, 3 volantes ali fechando a linha, com 2 velocistas por lado, que é o Samuel Lino e o Luiz Araújo, e mais um atacante rápido, que é o Bruno Henrique. Outra opção aqui, eu não usaria Cebolinha como camisa 10, colocaria o Azian
Contra o Chelsea, lá no Mundial, ele entrou muito bem, fazendo esse papel como um meia, fez até aquele gol dele contra o Chelsea. Então ele tem muita movimentação, cai muito bem para um lado, para o outro campo, está sempre buscando a bola. E eu colocaria o Juninho, ou para o Henrique mesmo, como uma movimentação de sair e marcar pressão, acho que também ficaria interessante. Então eu vejo o Felipe Luiz tem mais, acho que hoje deve ter mais um treino para amanhã ir para a partida contra o Sport. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu voltarei com uma nova, se Deus quiser.